Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Alviverde vive um novo capítulo de expectativa e esperança. Uma joia revelada nas divisões de base do Bahia acaba de desembarcar no Palmeiras sem custo de transferência. Trata-se de uma movimentação que, embora não envolva cifras altas, carrega consigo um forte simbolismo e um potencial transformador imediato. A torcida palpita diante da chance de dominar um nome que já vinha brilhando desde Salvador, agora pronto para vestir o manto sagrado do clube mais vencedor do século. Essa chegada, além de surpreendente, inaugura um momento de transição tática e técnica no Verdão. Abel Ferreira, atento às carências do elenco, vislumbra na adaptação de um talento jovem uma oportunidade de renovar o vigor ofensivo ou talvez adicionar profundidade à equipe. Logo que o atleta foi anunciado, circulou a expectativa de como seu estilo de jogo se encaixaria no sistema do treinador, mais aceleração pelas pontas, infiltrações e dinâmica urgente, sobretudo diante da rigidez competitiva do Brasileirão 2025. Falando em Brasileirão, o Palmeiras hoje aparece em terceiro lugar na tabela, com 43 pontos em 20 partidas, empatado em número de confrontos com o Bahia, que ocupa o quarto posto com 36 pontos. Essa diferença de 7 pontos entre os rivais reforça a dimensão da chegada dessa promessa. É um movimento que carrega ambição, uma tentativa clara de ganhar fôlego para encostar nos líderes e, quem sabe, acelerar o bote rumo ao topo. Essa guinada do Verdão ocorre num contexto de movimentações significativas no mercado. O clube alviverde injetou quantia robusta na última janela, com contratações como Ramon Sosa, 12,5 milhões de euros, e Andréas Pereira, 10 milhões de euros. No entanto, a chegada gratuita dessa joia do Bahia ressoa de maneira diferente, não pela mentalidade agregativa, mas pela aposta certeira, estratégica, econômica e com enorme potencial. Dentro de campo, a pressão por resultados é implacável. Na rodada mais recente, num clássico com tintas dramáticas, o Palmeiras dominou, criou, pressionou, mas apenas empatou por 1-1 contra o Corinthians. Esse resultado impediu uma aproximação mais firme da liderança. O Flamengo continua firme no topo, enquanto o Cruzeiro está logo atrás, em segundo lugar, com 44 pontos. O Verdão, com o empate, caiu para terceiro, mantendo os 43 pontos. O novo reforço chega, portanto, em hora crucial, hora de transformar domínio em gols, chances em vitórias. O momento não se limita apenas à equipe principal. O torcedor também vibra ao ver o time sub-17 em plena temporada de glórias. Os meninos golearam o Córdoba SP por 5-0 e seguem 100% no Mundial de Clubes da categoria, liderando de forma isolada o grupo e mostrando a força da formação palestrina. É uma lembrança potente. Da base brotam talentos que, com preparo e oportunidade, explodem no elenco profissional. A contratação do Bahia reforça isso aquilo que o Verdão faz tão bem, garimpar, lapidar e lançar novos protagonistas. Mas voltando ao presente imediato, como integrar esse jogador recém-chegado? A pergunta que paira no ar, entre comissão técnica, relações públicas e torcida, é se ele entrará como titular, no banco, ou ainda passará por um processo mais cauteloso. E ainda mais, em que posição? No meio-campo criativo, nas pontas, como segundo atacante solto. O maior desafio, agora, é entender onde esse jogador encaixa-se no quebra-cabeça tático de Abel. O clube, ciente da urgência por bons resultados, observa com esperança. Se for bem utilizado, esse reforço gratuito pode ser o pulo do gato para abrir caminhos no segundo turno do Brasileirão. E não é exagero, toda a rivalidade, toda a tensão por liderança, toda a estratégia para permanecer no G6 da Libertadores ou voar mais alto. Esse é o tipo de movimentação que potencialmente muda o eixo de um campeonato no meio do caminho. Além disso, a pressão por resultados rápidos interessa à diretoria, sobretudo após a eliminação na Copa do Brasil. A torcida anda faminta por vitórias e por um futebol que traduz em gols e liderança. O elenco, embora talentoso, carece de velocidade e alternativas emergentes. É aí que esse jogador, sob os holofotes, surge como uma injeção de adrenalina, física e simbólica.
E se ele for o responsável por um gol decisivo logo no primeiro jogo? Ou se empolgar a torcida com arrancadas fulminantes? A narrativa está armada, há espaço para ser um herói imediato, ou pelo menos para elevar o ânimo do grupo. E, se for bem-sucedido, pode até ganhar o apoio irrestrito da arquibancada, aquele carinho que transforma nome e identidade com o clube. Por fim, há uma tensão inerente, um jovem vindo de fora, mesmo do restante do país, enfrentando o peso do Allianz Parque, dos torcedores, de uma expectativa pesada que mesmo sem valor econômico é intensa. É um capítulo novo na novela permanente que é o Palmeiras no Brasileirão, o protagonismo em tempos de pressão, a mistura de prata da base, futebol de mercado e estratégia imediata. Dentro da academia de futebol, o burburinho é intenso. A chegada da joia do Bahia, mesmo sem custo de transferência, gerou uma movimentação estratégica nos bastidores. O departamento de análise de desempenho já vem há meses monitorando o jogador, colhendo dados sobre sua capacidade de adaptação, intensidade em campo, leitura tática e, principalmente, sua maturidade emocional diante de cenários adversos. Não se trata apenas de velocidade ou técnica, mas de entender se o garoto tem estofo para suportar o peso da camisa alviverde. Afinal, não é qualquer um que entra no Allianz Parque e sai ovacionado, a pressão é diferente, a exigência é de excelência. Os treinos fechados da última semana revelaram uma preparação específica voltada para dar minutos de jogo ao novo reforço. Abel Ferreira, sempre meticuloso, teria comandado simulações com o garoto atuando tanto como ponta invertido quanto como meio armador mais avançado. O objetivo é claro, testá-lo em situações de explosão e recomposição, elementos essenciais do modelo de jogo do treinador português. Abel, inclusive, teria feito elogios discretos ao comportamento do novo atleta, destacando sua postura disciplinada, atenção aos detalhes e sede por evolução. Mas há também o outro lado, a adaptação fora de campo. Vindo de Salvador, o jogador chega a uma metrópole como São Paulo, onde o ritmo urbano e a cobrança da mídia são constantes. A diretoria do Palmeiras preparou uma estrutura especial de recepção, com acompanhamento psicológico, orientação familiar e apoio logístico para que o garoto tenha uma ambientação tranquila. O clube sabe que um talento promissor pode ser minado rapidamente se não estiver emocionalmente protegido. O histórico recente do futebol brasileiro mostra inúmeros casos de joias que sucumbiram diante de pressões externas. E a torcida? Parte da massa palestrina já começa a celebrar nas redes sociais a chegada do reforço. Vídeos de lances pelo Bahia viralizaram rapidamente no X, antigo Twitter, e torcedores começaram a chamá-lo de um novo raio, referência à velocidade e à imprevisibilidade do garoto em campo. Embora seja cedo para comparações, há um desejo coletivo de encontrar em sua figura uma espécie de novo Endrick, alguém capaz de desequilibrar partidas mesmo com pouca idade. A idolatria precoce pode ser um risco, mas também um combustível potente para o atleta. Nos bastidores da CBF, comenta-se que o jogador já estava sendo sondado para convocações futuras da seleção olímpica. Essa informação, ainda não confirmada oficialmente, demonstra o quanto sua chegada ao Palmeiras pode acelerar processos de exposição e amadurecimento competitivo. O Palmeiras, ciente disso, já articula uma cláusula especial de valorização em caso de futura venda, apostando no crescimento do ativo em curto prazo. Mesmo que tenha vindo sem custo, o atleta tem potencial para gerar retorno técnico e financeiro considerável. Enquanto isso, outros jogadores do elenco olham com atenção para o novo colega. Giovani, Luiz Guilherme e Richard Rios teriam sido os primeiros a se aproximar, oferecendo suporte e integração. A boa relação entre os jovens do elenco tem sido uma das marcas do atual Palmeiras, um clube que, apesar da cobrança por títulos, consegue manter um clima de camaradagem entre os mais novos. Essa sinergia pode ser essencial para acelerar a evolução do novo reforço, que terá ao seu lado atletas com perfis semelhantes, já adaptados e consolidados. A comissão técnica, por sua vez, vive o desafio de encaixar peças sem perder a identidade do time. A chegada do jovem do Bahia coincide com uma sequência difícil de jogos. O Verdão encara, nas próximas rodadas, o Cruzeiro, o Flamengo e o Bragantino, todos adversários diretos na parte de cima da tabela. São confrontos que exigem concentração máxima, preparo físico elevado e, acima de tudo, um plano de jogo flexível.
A entrada de um novo elemento pode ser exatamente o fator surpresa que os rivais não esperam. A expectativa da torcida também se intensifica por conta da ausência de grandes nomes nas últimas atuações. Dudu segue em recuperação e ainda sem previsão concreta de retorno, enquanto outros atletas como Rafael Veiga e Flaco Lopes vêm oscilando de rendimento. A chegada de sangue novo pode servir de alerta ao elenco. Ninguém tem vaga cativa quando se trata de performance. Abel Ferreira já deixou claro em diversas coletivas que joga quem estiver melhor, independentemente de nome, currículo ou salário. Na arquibancada, o torcedor já sonha. E se o garoto resolver logo no primeiro clássico? E se marcar no primeiro toque? O Palmeiras, mesmo com todas as dificuldades financeiras que assolaram diversos clubes do Brasil nos últimos anos, conseguiu manter uma base sólida. Isso se dá em parte por decisões como essa, contratações certeiras, inteligentes, com custo-benefício elevado. A vinda da joia do Bahia sem custo é um exemplo claro de como pensar futebol também é pensar gestão. O impacto também se reflete na imprensa. Comentários em programas esportivos já questionam como o Palmeiras conseguiu garantir um talento desse sem qualquer custo de transferência. Alguns analistas apontam falhas na diretoria do Bahia, outros exaltam a visão de mercado do Verdão. Independentemente da origem, o fato é que o Palmeiras se antecipou a possíveis concorrentes e fechou um reforço que já vinha sendo sondado por equipes da Série A, inclusive do exterior. Na base do Bahia, a saída do jogador gerou um misto de orgulho e frustração. Orgulho por ver um de seus talentos ganhando espaço em um dos maiores clubes do país. Frustração por não conseguir segurá-lo, principalmente sem retorno financeiro imediato. Mas o próprio atleta já teria manifestado seu desejo de buscar novos desafios e, diante da oportunidade de atuar sob o comando de Abel Ferreira, não titubeou. O projeto esportivo do Palmeiras pesou mais do que qualquer outra promessa de minutos ou estrutura. Em campo, o atleta tem tudo para se tornar uma arma letal no segundo tempo. Sua velocidade e explosão física se encaixam perfeitamente na estratégia de Abel, que costuma assegurar resultados no primeiro tempo e buscar a vitória na etapa final com alterações rápidas e objetivas. Caso o jogador confirme o que se viu nas categorias de base e nas atuações pelo Bahia, poderá ser, sim, o nome que faltava para desequilibrar partidas travadas. Enquanto o nome do atleta começa a ser cantado pela torcida antes mesmo da estreia, o ambiente no vestiário permanece focado. O Palmeiras ainda sonha com o título do Brasileirão 2025, e qualquer ponto perdido nas próximas rodadas pode custar caro. Por isso, o novo reforço deve ser preparado com cautela, mas sem demora. O calendário é implacável, o tempo é curto, e o futebol não perdoa quem hesita. Se for para estrear, que seja com coragem e com a intensidade que o torcedor exige. Essa transferência gratuita é, portanto, muito mais do que um mero reforço de elenco. É uma jogada de mestre de um clube que aprendeu, ao longo dos anos, que vitórias se constroem também fora de campo. Entre planilhas, observações táticas e decisões silenciosas, o Palmeiras mostra que ainda sabe se reinventar sem abrir mão de sua grandeza. A joia baiana é apenas o reflexo de uma mentalidade que não se acomoda, que segue em busca de brilho, seja nos gramados, seja nos bastidores. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O nome do garoto ainda é novo no vocabulário do torcedor palestrino, mas a expectativa é de que em pouco tempo ele se torne recorrente nos gritos da arquibancada e nos debates esportivos do país. Esse tipo de contratação, silenciosa e certeira, costuma ser o tipo de movimento que separa clubes que apenas disputam campeonatos daqueles que constroem hegemonias. O Palmeiras, mesmo pressionado por resultados, demonstrou mais uma vez que pensa em futuro com a mesma atenção que dá ao presente. E quando futuro e presente caminham juntos, o resultado costuma ser vitorioso. Abel Ferreira, que já transformou jogadores comuns em peças fundamentais dentro do elenco, agora se depara com mais uma oportunidade de provar sua habilidade como gestor de talentos. Não é a primeira vez que o treinador português lida com jovens promissores, e seu histórico comprova que sabe como lapidar diamantes brutos.
A chegada da joia do Bahia pode significar mais um capítulo de sucesso na sua passagem pelo Verdão, uma passagem que, mesmo sob pressão e desgaste, ainda pulsa com energia competitiva. No vestiário, a atmosfera é de cautela e respeito. Os líderes do elenco compreendem o valor de receber bem os novos atletas, principalmente aqueles que chegam com holofotes apontados para si. Rony, Murilo e Zé Rafael estariam entre os primeiros a conversar com o garoto, destacando a importância de manter os pés no chão, ouvir mais do que falar e trabalhar com intensidade. É essa cultura interna, feita de suor e humildade, que sustenta o Palmeiras como referência de profissionalismo no cenário nacional. A diretoria, por sua vez, já estuda maneiras de potencializar o marketing em torno do novo jogador. A chegada de uma joia da base de um clube nordestino sem custos é também uma oportunidade para fortalecer a imagem do Palmeiras como clube nacional, acolhedor e atento às riquezas do futebol brasileiro. A campanha de apresentação nas redes sociais já teve alta repercussão, e ações com a torcida estão previstas para os próximos dias. Tudo para aproximar o jogador da massa alviverde, e torná-lo, não só um nome no elenco, mas um rosto reconhecido e abraçado pela comunidade palestrina. Do ponto de vista tático, há quem diga que o garoto pode modificar a forma como o Palmeiras ataca. Ao contrário de outras promessas, seu estilo direto e agressivo combina com um modelo de jogo mais vertical, que pode ser utilizado em partidas onde o Verdão precisa se impor com velocidade. Essa variação pode ser fundamental para enfrentar adversários que bloqueiam o meio e congestionam a grande área. Com ele em campo, Abel Ferreira ganha uma arma para desorganizar defesas compactas e abrir espaços onde antes havia apenas muro. Apesar do entusiasmo, ninguém dentro do clube ignora o fato de que o caminho será árduo. O futebol é implacável com jovens promessas, o mesmo torcedor que hoje celebra a contratação, amanhã pode cobrar com dureza. Por isso, o staff do atleta já trabalha em conjunto com o clube para blindá-lo de pressões externas desnecessárias. Ele será preparado gradualmente, com acompanhamento psicológico, nutricional e físico, para que sua estreia aconteça no momento certo, nem antes, nem depois. O tempo certo, no futebol, é sempre aquele em que o talento encontra confiança. Enquanto isso, o calendário segue cruel. O Palmeiras se prepara para enfrentar uma maratona de jogos entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mesmo que a joia do Bahia não seja imediatamente titular, sua presença já mexe com a competitividade interna. O grupo se vê desafiado, as opções aumentam e o nível de treino se eleva. Nenhum técnico reclama de ter alternativas. E Abel, que adora explorar o elemento surpresa, certamente já traça cenários em que o jovem poderá ser protagonista, seja como titular, seja saindo do banco para decidir. Nas ruas, o torcedor já começou a produzir camisas personalizadas com o nome do novo reforço. Grupos de WhatsApp fervem com vídeos de seus gols pela base do Bahia. A empolgação é real. Mas no Palmeiras, onde a paciência também é uma virtude, todos sabem que o tempo é o melhor aliado de um projeto bem estruturado. Não se trata de queimar etapas, mas de criar as condições ideais para que o talento floresça no tempo certo. O que começou como uma contratação discreta pode terminar como uma história de sucesso memorável. Em meio a isso tudo, Abel Ferreira continua firme, focado e direto. Em coletiva recente, quando questionado sobre a nova contratação, respondeu com a frieza de quem entende o peso da camisa que representa: ele é bom, mas aqui ninguém joga pelo nome. Vai ter que mostrar. Essa frase, curta e reta, traduz o espírito competitivo que move o Palmeiras. Aqui, a camisa pesa. Aqui, só fica quem aguenta o tranco. Mas também é aqui que jovens viram lendas, basta lembrar de nomes como Gabriel Jesus, Danilo, Patrick de Paula, entre outros. A análise da imprensa estrangeira também começou a mirar os olhos para o Palmeiras novamente. Portais europeus destacaram a habilidade do clube em descobrir talentos antes de outros gigantes, e há especulações de que olheiros já estejam monitorando o novo reforço, mesmo antes da estreia. Esse tipo de atenção internacional mostra o quanto o Verdão se consolidou como vitrine, não apenas de títulos, mas de formação de grandes jogadores. E para a joia baiana, isso significa visibilidade global desde o primeiro passo em São Paulo. O Bahia, mesmo diante da perda, reagiu com dignidade.
Em nota interna, membros do clube reconheceram que o atleta buscava novos desafios e elogiaram sua conduta profissional. Fica, para o clube nordestino, a sensação de dever cumprido em termos de formação. E para o garoto, a chance de agora escrever seu nome na história de um dos maiores clubes da América. Uma transferência sem cifras, mas contudo para render frutos incalculáveis no futuro. Na base do Palmeiras, os garotos acompanham tudo com olhos brilhando. A chegada de um jovem, vindo de outro estado, que pode se tornar titular rapidamente, alimenta o sonho de todos que treinam diariamente em busca de uma chance. A mensagem é clara: o Palmeiras valoriza o talento. E se o reforço vier de fora ou de dentro, o que importa é o mérito. A competitividade saudável entre os jovens é, sem dúvida, um dos pilares que mantém o Verdão sempre um passo à frente. A torcida, por sua vez, já prepara faixas e cantos para receber um novo integrante. O Allianz Parque deve viver uma tarde de emoção quando o garoto for a campo pela primeira vez. A expectativa, como sempre, será altíssima. Mas o futebol é assim, feito de histórias que começam em silêncio e terminam em apoteose. E talvez, só talvez, estejamos prestes a presenciar mais uma dessas jornadas épicas com a camisa verde. A transferência sem custo pode ter sido silenciosa nos jornais, mas no coração do torcedor ela já grita alto. Se tudo correr como planejado, o Palmeiras não só ganhará um reforço, mas moldará um novo ídolo. E nesse clube, onde o passado é glorioso e o futuro é sempre disputado à tapa, toda boa história começa com coragem, disciplina e fé. Exatamente como essa. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.